Boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das Penas e Gozos Terrenos, Desgosto da Vida, Suicídio, questões 954 a 957. Neste momento, fechamos os nossos olhos, elevamos nossos pensamentos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, e pedimos-lhes, humildemente, que possamos ter fé, coragem, esperança nesse momento que estamos passando. Que essa luz divina possa estar em todos os nossos corações, iluminando-nos, mas também dando-nos força para continuarmos as nossas caminhadas. Que as bênçãos do Pai Maior possam adentrar em todas as residências, levando muita proteção e, acima de tudo, muita alegria a todos. Assim, damos por abertos os estudos desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso mestre querido, possa nos amparar nesta noite, fazendo com que o estudo dessa noite chegue aos corações aflitos, aos lares, levando o consolo, que é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita, levar o consolo aos lares aflitos. Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos, como disse a Sandra, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, onde a gente está estudando das penas e gozos terrenos, desgosto da vida, suicídio, e hoje trabalharemos da questão 954 até 957. Esse é um tema da maior importância para todos nós, porque ele vai tratar de um tema que merece uma atenção especial. Nessa noite a gente vai abordar as questões do Livro dos Espíritos, que vem nos falar sobre a questão do suicídio, um assunto que constantemente vem nos perturbando pela sua frequência de casos espalhados no Brasil inteiro. E hoje, nessa noite, iremos estudar esse tema de tão importância para todos nós. Mas antes da gente dar prosseguimento aos nossos estudos, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem. A gente trouxe aqui a figura de Eurípides Barçanufo, e essa nossa casa, o GEB, utiliza, tem esse nome, Eurípides Barçanufo, devido a esse espírito tão dedicado, que desde muito novo ele se dedicou às questões da caridade, trabalhava muito com os doentes, com os pobres. Então foi um homem, um espírito aí, que realmente trouxe muitos ensinamentos para nós. Eurípides Barçanufo, ele era chamado por muitos de apóstolo da caridade. E hoje, então, se tivesse vivo, ele estaria fazendo aniversário. Eurípides Barçanufo, ele fundou a primeira escola espírita em Sacramento, Minas Gerais, fundou a escola sobre determinação de Maria de Nazaré. E ele desencarna em 1º de novembro de 1918, onde naquele ano estava também vivendo a questão da pandemia, só que naquela época a gripe espanhola. Então ele desencarna com a gripe, mas deixou para nós um legado, deixou para nós ensinamentos, que a gente carrega, uma bagagem espiritual que a gente carrega para toda a nossa vida. Então fica essa homenagem aí ao aniversariante do dia, Eurípides Barçanufo, que nasceu no dia 1º de maio de 1880.
Muito bem. Então, dando continuidade aqui ao estudo do livro dos Espíritos, na questão 954, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Olha só que pergunta tão inteligente de Kardec. Será que, se eu agir com imprudência, essa minha ação, ela poderá ser condenável? Vamos entender melhor o que Allan Kardec quis dizer com esse questionamento. Quando ele pergunta sobre ser condenado através da imprudência, colocando em risco a vida, a gente tem que analisar palavras por palavras para a gente entender com profundidade o que Kardec queria com essa pergunta. Porque as perguntas de Kardec, realmente tinham um cunho assim, espiritual, que a gente vai levar por toda a nossa vida. O Espírito Miramês nos diz que no mundo espiritual se estuda o livro dos Espíritos devido aos seus ensinamentos tão profundos. Então, quando Allan Kardec ele nos coloca a questão da imprudência, a gente precisa analisar o que seria imprudente. Se nós pesquisarmos junto aos dicionários qual que é o significado da palavra imprudência, a gente vai perceber que ela significa uma falta de cuidado, uma falta de cautela, uma falta de precaução com as coisas. Quando uma pessoa age com imprudência, ela age sem refletir em suas ações e muitas vezes a sua atitude vai contrário do que ela já sabe que tem que fazer. Por exemplo, nós sabemos que no trânsito nós não podemos furar o sinal vermelho. O imprudente, ele fura o sinal vermelho. Às vezes com pressa, às vezes para poder chegar mais rápido no emprego, chegar mais cedo em algum lugar. Então a gente vê que muitos de nós ainda cometemos muita imprudência. E Allan Kardec fala, e se eu cometer uma imprudência, uma falta de cautela, e eu colocar minha vida em risco, serei condenado por esta ação? Uma pergunta muito interessante de Allan Kardec. Vamos ver o que os Espíritos nos respondem. Olha só, não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então Allan Kardec fala que vai depender do nível de discernimento que todos nós temos diante a um determinado assunto, a um determinado procedimento. Se eu não tenho discernimento, eu não sei que é errado, e por não saber, eu não tenho cautela, e acabo colocando a minha vida em risco, Allan Kardec nos fala que não há culpabilidade, tendo em vista que não houve discernimento da minha parte para poder saber como lidar com aquela situação. Mas mas os Espíritos respondem a Kardec também que não havendo consciência perfeita da prática do mal. Quando nós estamos cometendo uma imprudência, nós temos a consciência do mal que aquilo pode fazer? Se nós temos a consciência, nós então temos sim culpabilidade. Então é muito importante todos nós refletirmos nessa pergunta, para a gente até fazer uma avaliação do nosso comportamento. Nós estamos sendo prudentes, nós estamos tomando os devidos cuidados. Eu estou colocando em risco a vida das pessoas ou a minha vida? Se nós trazemos para a nossa realidade, quando os órgãos de saúde nos falam que nós devemos, por obrigação,
a fim de cuidar da minha saúde e da saúde do outro, o uso da máscara, esse equipamento de proteção individual, se eu sei disso, da importância que é utilizar esse equipamento, essa proteção, eu não usando, eu tenho a consciência de que se eu tiver doente, eu posso contaminar outra pessoa. E se a outra pessoa estiver doente e eu estiver sem a máscara, eu tenho uma grande chance também de ser contaminado. Olha só o que a imprudência pode causar. E nós sabemos que as orientações é a gente utilizar esse equipamento de proteção individual. Então, na nossa vida, nós deparamos com ações de imprudência o tempo todo, que podemos colocar a nossa vida em risco. Vamos colocar, por exemplo, o cuidado que nós temos com o nosso corpo físico. Será que nós temos o cuidado, nós somos prudentes com o nosso comportamento, no quesito da alimentação, dos cuidados? Será que se eu não tiver um cuidado com o meu corpo, se eu for imprudente com a minha saúde, mais para frente eu posso ser responsabilizado por isso? Eu posso sofrer algum tipo de ação, posso ter algum tipo de sofrimento por ser imprudente comigo mesmo? Para a gente tratar desse assunto, eu trouxe aqui uma passagem do livro Nosso Lar, que trata de um espírito chamado André Luiz, que foi conhecido na literatura espírita como repórter do além. Esse espírito, ele vem nos narrar o que acontece com ele após o desencarne. E ele chega no mundo espiritual numa situação muito difícil. André Luiz, que era um médico dedicadíssimo, um pesquisador, estudioso, quando ele desencarna, ele se depara com uma situação das mais difíceis. E quando ele chega no plano espiritual, quando ele passa por aquele período de sofrimento das regiões umbralinas, Clarencio, o espírito que está conduzindo aquele processo, o acolhe e diz o seguinte. Então, aqui o livro Nosso Lar. Clarencio, ao acolher André Luiz, ele diz o seguinte: é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E o que André Luiz responde? Olha só. Lutei. Então ele fala assim, não, eu não suicidei. Eu não tirei minha vida. Muito pelo contrário. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Olha só o que ele fala. E Clarencio falou sim, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. E diz o seguinte, olha só o que Clarencio fala para André Luiz. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Então, Clarencio fala para André Luiz que ele foi o quê? Imprudente. Ele não tomou os devidos cuidados com seu corpo físico e com sua vida. E todos os excessos que nós fazemos, todas as vezes que a gente infringe uma lei, nós estamos sendo imprudentes. E se a gente avaliar os momentos de imprudência nossa, a gente vai perceber que a maioria delas está ligado à cólera. Quantas vezes estamos raivosos, nervosos, brigamos no lar, brigamos no trabalho, brigamos no trânsito,
E aquele nervosismo, aquela cólera, faz com que eu seja imprudente. Eu não tome os devidos cuidados, seja ele no trânsito, seja no uso excessivo de entorpecentes, de álcool, de alimentação. Então, todas as vezes que eu for imprudente, e eu tenho essa consciência que eu estou sendo imprudente, eu tenho sim um grau de culpabilidade. O que os Espíritos respondem a Kardec é que se não havendo, então ele coloca aqui, não havendo intenção, então eu não tive intenção de me matar, e também eu não tive a consciência da prática do mal, então eu estou isento de culpabilidade. Mas se a gente avaliar as nossas ações, nós vamos perceber que hoje em dia, dificilmente nós ignoramos as informações. Hoje, com o número de religião que nós temos, que nos fala constantemente das leis de Deus, da mídia, da televisão, dos meios de comunicação, que nos traz constantemente informação, hoje em dia, dificilmente eu falo que eu sou alheio, ignorante a determinado assunto. É claro que tem as pessoas ainda que vivem no campo, que às vezes não têm acesso à internet, acesso a esses meios de comunicação, que essas informações não chegam a ele. E se não chega, e se ele não sabe, ele não estará tendo culpa, não será condenado, como diz a própria pergunta de Allan Kardec. Então, nessa pergunta, a gente avalia o seguinte, que tudo vai depender do nosso nível de discernimento e de conhecimento. Quanto mais é nos dado, mais será cobrado. E é importante a gente ter a consciência de que cada situação ela é avaliada diferentemente. Não há uma regra geral de como as coisas vão se proceder. Então eu cometi uma imprudência, e com essa imprudência eu acabei tirando a minha vida. O que vai acontecer comigo após o meu desencarne? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o André Luiz? Dele ir para uma colônia espiritual, dele ficar 8 anos numa região umbralina? Não, todo caso, ele é específico, ele é relativo. Por quê? Porque nós não sabemos como que será feita a justiça de Deus. No livro Game Over, o espírito Luiz Sérgio, ele diz exatamente isso. Ele fala que nós não temos condições de julgar ninguém. Então eu falar, olha, a pessoa desencarnou dessa forma, então vai acontecer exatamente isso com ele. Nós não temos condições de falar isso, porque nós não somos Deus. A nossa justiça, Luiz Sérgio fala, é diferente da justiça de Deus. Deus é suprema inteligência, Ele é justo, infinitamente bom, e nós muito distantes de Deus ainda. Então a justiça de Deus é diferente da nossa. Então cada caso é um caso, e quando nós formos responder por nossas ações, vai ser relativo aos nossos conhecimentos. Dando sequência na pergunta 955, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Essa pergunta de Allan Kardec é devido a uma época em que ainda se cometia esse tipo de ações. Estava dando uma pesquisada no Japão, ainda em 1868, tinha um ritual chamado Hakiriki, que ele fazia com que as pessoas se matassem em determinadas situações. Então era comum, em algumas regiões do país, do planeta, ações de suicídio.
ligado ao preconceito, ligado a rituais medievais, que até então, na época de Kardec, ainda era comum. Hoje, não temos conhecimento se existe esse tipo de prática. Esse Hakiriki do Japão já não existe mais. A própria lei do país proibiu que essas coisas acontecessem. Mas é uma pergunta interessante, se a gente analisar. Se a pessoa for obrigada a se matar devido a algum preconceito, devido a rituais que vêm no longo da vida cometendo, é considerado suicídio? Essa é a pergunta que Kardec faz. Essas mulheres que ele fala, assim que os maridos morriam, elas eram obrigadas a se queimarem junto ao corpo do marido. E era um ritual de longos anos que tinha que ser feito. E se aquela mulher não fizesse isso, ela seria morta da mesma forma, porque era uma obrigação dela, era um dever dela como mulher, naquela época, se queimar após a morte do marido. E olha só o que os espíritos respondem. Obedecem a um preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpas na nulidade moral que as caracteriza, em a sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. E já desapareceu. Hoje em dia, não temos mais notícia desse tipo de comportamento. Então, precisamos analisar a pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos para a gente tirar uma reflexão. Se eu sou obrigado a me matar devido a um ritual, eu estou cometendo suicídio? E os espíritos falam aqui, na hora que ele coloca aqui, que o caráter do suicídio é quando eu tenho vontade de tirar a minha vida. Então, se eu tenho uma vontade, eu quero tirar a minha vida, se eu tenho essa vontade firme e tiro, eu sou um suicida. Se eu estou tirando contrário à minha vontade, não há aí um caráter de suicida. Mas toda ação tem uma reação. Vamos colocar, por exemplo, se em uma determinada ação nós somos obrigados a tirar a nossa própria vida. Se eu tenho fé em Deus, se eu acredito na justiça divina, com certeza eu vou esperar, eu vou aguardar o que se espera para mim, para o meu destino, o que Deus espera de mim, e não vou cometer esse ato. Veja bem, lá nessa época era um ritual. As pessoas tinham que fazer ao longo dos anos. Mas se a gente trazer essa pergunta para o nosso dia a dia, e se a gente levar a questão da gente abreviar a nossa dor, não, eu vou me matar porque senão ele vai me matar. Se essa for a condição, aí sim eu tive a vontade de tirar, porque eu não tive paciência ou eu tive medo de esperar o que seria reservado para mim, o que Deus estava reservando para mim. Porque nós sabemos que Deus é tão bom e que se não for do nosso merecimento desencarnar naquelas condições, a providência divina vai agir. A providência divina vai agir. Ouvindo um comentário de Miramês a respeito dessa questão, ele diz o seguinte: podia muito bem, naquela época, uma mulher se negar a se matar, a se queimar. Se ela se negasse, ela já começaria aí mostrar que ela tem consciência de que aquilo estava errado.
E se ela não se matasse e esperasse que alguém tirasse a vida dela, ela partiria para o mundo espiritual de uma forma bem melhor do que se ela tivesse tirado a própria vida. Então nós precisamos muito bem analisar as nossas condições e a nossa fé em Deus. O que acontece é que muitas vezes a nossa fé falha. Nós não acreditamos que poderemos ser salvos. Quantas vezes na nossa vida a gente já se deparou com situação que a gente não sabe como que a gente vai resolver? Não é verdade? Quantas vezes a gente vê uma situação e fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? E, de repente, uma mão amiga se estende a nós, a providência divina encaminha um coração bondoso para nos ajudar. Então nós temos que ter paciência e esperar com dedicação e com trabalho o auxílio de Deus. Tirar a nossa vida não seria, na verdade, uma covardia. Seria aquele momento de medo onde eu não quero enfrentar a dor e o medo. E os Espíritos falam para nós que a covardia, que o medo, nada mais é que a falta de fé que nós temos em Deus. Se nós tivermos certeza absoluta que nada acontece sem a permissão do Pai, e que Deus ele é bom e justo, e que tudo o que vai acontecer comigo é do meu merecimento, com certeza eu terei paciência e saberei vivenciar aquela dor. O que falta em nós, meus irmãos, muitas vezes é a fé, é impaciência, é não saber esperar, não esperar Deus agir na nossa vida. Nós somos imprudentes, nós somos precipitados. Antes que as coisas aconteçam, antes de a gente esperar uma ajuda do alto, a gente já começa a fazer algumas coisas erradas, uns desvios de conduta, por medo, por desespero e por falta de fé em Deus. Márcia, que pergunta, né? Olha, maravilhosa essa pergunta. Primeiramente, a gente precisa só ressaltar o tanto que Deus é bom e justo, né? Que se a gente vê no Evangelho, na conversa de Simão Pedro com Jesus, na hora que Simão Pedro pergunta para o Cristo, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus fala 7 vezes, 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Jesus orienta Pedro que nós devemos perdoar infinitas vezes. Se ele fala isso, se o Cristo fala isso, com certeza o nosso Pai também vai nos perdoar das nossas faltas. Não tenho dúvida disso. Se nós colocarmos que nós somos imperfeitos e a gente é imperfeito e é pai, os nossos filhos cometem um erro, a gente perdoa e imagina Deus. Então, essa pessoa que partiu para o mundo espiritual devido a uma ação impensada, de aflição, de dor, de desespero, ele tira a própria vida, com certeza ele terá também o amparo da espiritualidade. Nenhum de nós somos desamparados, independente das nossas faltas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E com certeza, ao chegar no mundo espiritual, nós encontraremos sim familiares que nos amam, que estarão conosco estendendo as mãos e nos ajudando num processo de refazimento no plano espiritual.
Então nós sabemos que a ajuda chega e que não é de se duvidar e não seria inacreditável se o vô recebesse o neto em seus braços no plano espiritual. É o auxílio de Deus chegando. Por isso que quanto mais afinidades, quanto mais amizade, quanto mais amor eu espalhar no mundo, mais acolhido eu serei no mundo espiritual, independentemente das minhas faltas, porque Deus é bom e é justo e não nos desampara nunca. Não tenho dúvida disso, minha irmã, que o vô pode sim ter acolhido em seus braços no momento de desespero, de dor. Talvez o neto não reconheça, em primeiro momento, o auxílio do avô, devido talvez à faixa vibratória, mas o auxílio ele vem. E isso sim, minha irmã, é possível o avô estar junto do neto no plano espiritual. E como é belo, e como Deus é bom em permitir que esses reencontros aconteçam. É muito bom, né? Então a gente, cada vez que a gente fala desse assunto, a gente fala de Deus, fala da bondade de Deus, né? A gente percebe que nós não estamos sozinhos. O tempo todo sentimos a presença de Deus conosco. A gente não consegue ver às vezes, e nem sentir pela nossa vibração, mas Ele está do nosso lado, cuidando de nós. E no plano espiritual, não seria diferente. Quando desencarnarmos, com certeza seremos recebidos pelas pessoas que nos amamos. Seremos recebidos. São reencontros. São reencontros. Então, muitas vezes, depende da nossa vibração naquele momento. Às vezes eu não consigo enxergar a ajuda do meu avô, mas o meu avô vai estar ali me auxiliando. A justiça divina, ela sempre está presente. E vamos dando continuidade, mais na frente nós vamos falar mais um pouco sobre o assunto, né? Se tiver alguma dúvida, pode mandar a pergunta para nós. Olha só essa pergunta, que interessante. Kardec pergunta: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se-lhes? A pergunta de Kardec é a seguinte: eu tenho um ente querido, uma pessoa que eu prezo muito, que eu amo, um familiar, e esse familiar, ele parte para a pátria espiritual. E eu, no desespero da perda de um ente querido, de um filho, de um parente amado, se eu tiver essa ideia equivocada, no que diz Kardec na pergunta, será que se eu tirar a minha vida, eu vou reencontrar com aquela pessoa que acabou de partir para a pátria espiritual? Olha que pergunta sensacional de Allan Kardec. Ele pergunta porque ele sabe o desespero que é, a dor que é, a angústia, a aflição de se perder uma pessoa amada. Isso é inquestionável. Quando nós amamos e nos deparamos com a separação, a dor muitas vezes dilacera o nosso coração, nos desanima, nos deixa acamados, doentes. Muitas vezes, a falta de fé em Deus não deixa eu entender o porquê que aquele meu ente querido partiu primeiro do que eu. Ainda mais se foi um jovem, se foi uma criança. Então, Allan Kardec faz essa pergunta, já nos influenciando a um entendimento, em âmbito geral, de que se eu não conseguir suportar essa dor, e se eu também quiser reencontrar com Ele, e para isso eu tiro a minha vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou reencontrar com Ele na pátria espiritual? Se o meu filho desencarna hoje, e eu com dor, com sofrimento, não conseguindo suportar, também tiro a minha vida para reencontrá-lo
será que eu vou conseguir reencontrar com ele? Se nós morremos no mesmo dia, talvez na mesma hora, será que eu consigo reencontrar com esse meu ente querido? Essa pergunta de Kardec, como todas as outras, é espetacular. Olha o que diz os Espíritos. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Olha só, ele já diz, o Espírito. É diverso do que você esperou. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. Então, se eu tiro a minha vida para reencontrar com aquela pessoa que eu amo, os Espíritos são bem claros aqui. Dizem a nós que esse reencontro não será permitido. A partir do momento que eu estou contestando as providências divinas, se aquele ente querido partiu para a pátria espiritual de uma morte natural, e eu vou para a pátria espiritual tirando a minha própria vida, os Espíritos falam que nós vamos estar em pontos opostos. Eu fui covarde, tirei a minha vida porque eu não suportava sofrer. O meu ente querido não. Ele terminou a sua caminhada aqui na Terra. E ele então parte para o mundo espiritual com as suas ações, com sua bagagem espiritual, mas em ponto oposto àquela pessoa que achou que ia reencontrar. Então, é um equívoco a gente achar que o suicídio vai fazer a gente reencontrar com aquela pessoa amada. Muito pelo contrário. Isso vai trazer sofrimento enorme. Séculos de dor, de angústia. No livro O Céu, o Inferno, tem um caso exatamente como Kardec pergunta. Eu trouxe ele aqui para a gente refletir. Esse caso diz o seguinte: um moço, isso está no livro O Céu e o Inferno, na parte que fala dos espíritos suicidas. Quem tiver interesse em adquirir o livro, conhecer, ler essas passagens, realmente nos acrescenta muito, nos alimenta, nos fortalece, faz a gente ter um entendimento melhor da situação. Então, nessa passagem que traz no livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec traz o título Mãe e Filho, diz o seguinte: diz que um jovem, um moço, de 21 anos, estava acamado e estava próximo a desencarnar, a partir para a pátria espiritual. Ele, percebendo que estava vivenciando aquele momento de partida, ele chama a mãezinha querida dele, o abraça, chora, e a mãe, sabendo também que aquilo ali era uma despedida, que naquele momento o filho de 21 anos partiria para a pátria espiritual, ela diz o seguinte para ele: você me precede, você vai primeiro, mas nós vamos nos reencontrar. E quando ela fala isso, ela despede dele e ela vai para o quarto. Passando alguns minutos, algumas horas, as pessoas que estavam ali próximo ao jovem que acabou de desencarnar, sentiu falta da mãe, da senhora, mãe do menino de 21 anos, e quando vai procurá-la, encontra ela num quarto, enforcada. Ela se enforca,
ela se mata com um desejo de poder reencontrar com seu filho na pátria espiritual. No livro Céu e Inferno, esse espírito, ele é evocado, trazendo para nós ensinamentos. Como que foi? O que aconteceu? Então, o espírito desse menino de 21 anos, ele foi evocado e foi perguntado para ele. Olha só, evocação deste, muitos dias depois do fato. Pergunta: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Olha só, então o evocador pergunta isso para o menino: sabia que a sua mãe se suicidou logo que você desencarnou? E o menino responde: sim. E sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Olha só, o que ele fala? Se não fosse essa ação da minha mãe, eu me julgaria muito feliz, muito feliz. Então aquela ação de desespero da mãe acabou causando no jovem também um desespero e uma aflição. Ao invés de ajudar, foi agravar a situação. Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa à vontade do Senhor. O que ele diz aqui? Que logo, essa mãezinha também iria partir para a pátria espiritual. E se ela confiasse na providência divina, logo eles estariam reunidos na pátria espiritual. Da mesma pergunta da nossa irmã, né, que chega no plano espiritual, o nosso parente pode nos receber? Pode nos receber. Aí, o evocador também chama a mãe. Olha só, evocação da mãe. E ela, extremamente nervosa, extremamente colérica, ela diz o seguinte: quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo? Cruéis, tomaram-me para levá-lo à luz, e a mim me deixá-lo em trevas. Quero-o porque me pertence. Olha o sentimento de posse dessa mãe, que mesmo chegando na pátria espiritual, ela verifica que o filho dela foi para a luz e ela ficou numa região mais trevosa. Mas ela pede, ela implora: eu quero porque ele me pertence. Olha só, seguindo adiante, o evocador diz o seguinte: vosso filho não está perdido para sempre, certo tornareis a vê-lo. Olha só, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Então, o espírito aqui, quem tinha invocado, diz para a mãe suicida que eles vão sim se reencontrar. Só que o nervosismo dela, a ira dela, a rebeldia dela vai afastar cada vez mais. Mas que eles iriam sim se reencontrar. É a bondade de Deus, é a fé na vida futura. E olha só, se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual, em que vos achais, teríeis imediatamente avistado vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-eis radiante. Mas o que fizestes, e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço.
antes mais perto do que supondes, é que véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Olha o que é falado para essa mãezinha. Diz a ela que ele está vendo ela. Olha só. És que o véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Então o filho que tinha condições melhores, condições espirituais melhores, tendo em vista que desencarnou por uma morte natural, tem a permissão de auxiliar a mãezinha que se suicidou. E vai sim recebê-la, vai auxiliá-la. Só que ela não consegue vê-lo, devido ao padrão vibratório, a vibração dos dois espíritos. E ela ainda, rebelde, nervosa, agressiva, está tardando mais ainda o reencontro dos dois, para que os dois possam se ver, se olharem e se abraçar. Então, nesse caso aqui, está dependendo muito da mãe que se suicidou. A partir do momento que ela começar a reconhecer o tanto que Deus é bom, e que ela errou, e que se ela confiasse na providência divina, tudo seria diferente, ela estaria mais calma e teria reencontrado com seu filho. Então essa é a resposta que Kardec estava pedindo. Eles não se reencontram porque cada um vai estar em polos diferentes. Ela, numa região muito difícil de dor, ele numa região melhor. Mas como Deus é bom e justo, vai permitir que um possa resgatar, auxiliar, amparar. Como eu disse no início, André Luiz ficou alguns anos na região umbralina e ele não foi abandonado. Quando ele teve condição de ser auxiliado, Clarencio estendeu a mão e retirou ele daquela região. E depois ele reencontrou com a sua mãezinha, reencontrou com amigos queridos. E isso vai acontecer conosco também, quando nós também nos reencontrarmos com as pessoas que a gente ama, independente da falta que cometeram. A falta só vai resultar em dor, em dificuldades, em atrasos. Mas Deus é tão bom que vai permitir sim que a gente abrace aquela pessoa que a gente amou quando estávamos convivendo juntos aqui na Terra. E para a gente ir encerrando, passando para a última pergunta, que a gente vai fechando esse assunto do suicídio, onde Allan Kardec começa questionando se eu não tenho intenção de me matar, eu tenho culpa. Depois ele fala um pouco mais do suicídio, e aqui ele vem fechando o capítulo dizendo o seguinte, perguntando o seguinte: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Quais são as consequências do suicídio? Então, os espíritos respondem. Muito diversas. Foi o que nós falamos. Cada caso é um caso. É Deus, na sua bondade e na sua justiça infinita, que vai determinar as provas daquele espírito. Então são diversos. Nós não sabemos o que estava passando no coração daquele ser que tirou a vida. Nós não sabemos, nós não temos condições de julgar e determinar que uma próxima reencarnação dele vai ser daquele jeito ou daquela forma. Porque nós não conhecemos nada. Agora Deus conhece. Então os Espíritos colocam, olha lá, muito diversos são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Por que os Espíritos falam de desapontamento? Porque a morte não existe.
primeira ação do espírita suicida é o desapontamento. Quando ele vê, muitas das vezes, o seu corpo caído e ele em pé, e sentindo as mesmas dores, e tendo os mesmos sentimentos, ele se decepciona e ele fica desapontado. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então os espíritos aqui, eles são bem categóricos. Ele já afirma, uma coisa dá para afirmar, a situação da próxima reencarnação, com certeza, vai ser pior. Então, tirar a nossa vida, abreviar os nossos sofrimentos, nunca será a solução. Com essa ação, eu estarei agravando a minha situação. Nessa pergunta, os espíritos ainda vão além. É um texto maior que eu convido os irmãos a abrirem o Livro dos Espíritos, logo depois do nosso estudo, para poder reler com atenção essa pergunta de número 957. Porque ele diz o seguinte: as consequências são diversas. Cada um vai ser de uma forma, vai ser relativo. Mas ele diz de algumas situações que podem acontecer. Como, por exemplo, quando acontece o desencarne por morte natural, o desenlace, o laço que liga o espírito e o corpo físico, ele vai gradativamente se desfazendo. Essa é a morte natural. Ela vai gradativamente se desfazendo até se romper, onde o desencarne se completa. Para o suicida, os espíritos respondem nessa mesma questão. Dizem que em alguns casos, como aquele laço não ia romper por agora, esse laço do espírito e do corpo físico não ia romper por agora, ele pode ficar por alguns anos ligado ao corpo físico. Isso quer dizer que em alguns casos, o espírito não consegue se livrar do corpo físico. Ele tem a impressão de estar com o corpo em decomposição, com dor, com sofrimento, com desespero. E ele fica muitas vezes nessa condição até chegar à hora do desencarne, que era a hora do desencarne. Porque todos nós, meus irmãos, existe uma programação divina, existe um planejamento reencarnatório. Quando nós reencarnamos, foi traçado para cada um de nós um caminho que deveríamos seguir a fim de podermos quitar os nossos débitos e colocar em prova a fé que eu tenho em Deus. E nesse planejamento, é planejado o meu desencarne, em um determinado período da minha vida. Então, se eu desencarnei, se eu tirei a minha vida, e estava muito longe de eu desencarnar naturalmente, os espíritos dizem que possivelmente pode ocorrer essa ligação por anos. O sofrimento é intenso. O sofrimento é muito grande, maior do que a dor que nós estamos sentindo, às vezes agora, nesse momento. E nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Olha o que diz Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, olha só o que Kardec fala: jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida,
porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando o julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. O que Allan Kardec está dizendo aqui? Quando nós reencarnamos, o nosso espírito, ele fica preso ao nosso corpo físico. Então, a reencarnação é a prisão do espírito. A desencarnação é a libertação do espírito. E ele coloca esse comparativo. Se tem um preso e ele foge da prisão, quando ele é pego, ele não tem as suas regalias cortadas? Muitas vezes a justiça é mais severa com ele, porque foi dado por ele uma condição, ele não respeitou aquela condição e fugiu. Quando ele retornar, ele perde as regalias, e é muito mais severo com ele. E Allan Kardec faz essa comparação. Nós estamos no nosso espírito, nesse corpo físico, a fim de enfrentarmos as provas, a fim de podermos alavancar, crescer espiritualmente. Essa é a função da reencarnação, é o progresso. É o progresso. E na maioria das vezes a gente só progride com dor. A dor, o sofrimento, faz parte do nosso progresso. Os dissabores, as angústias, faz isso crescer, faz a gente crescer. Então, Allan Kardec nos coloca paciência, calma, confiemos na providência divina, que tudo isso vai passar, que se eu fizer isso, tirar a minha vida, eu estarei fazendo igual um preso fugitivo, eu voltarei para outro corpo, com condições bem piores. Busquemos, meus irmãos, preservar a nossa vida, respeitar esse dom que Deus nos deu. O suicídio é um ato de covardia, de rebeldia perante as leis de Deus. Mas eu sofro, eu estou passando por um momento difícil. A angústia que eu estou sentindo nesse momento é inconsolável. A dor que bateu no meu lar é destruidor. Sabemos que tem gente nessa situação, que vive um momento de sofrimento intenso. Para esses irmãos, eu deixo uma mensagem de Emmanuel, que nos traz o seguinte: por maior que seja a dor que te fira, acerena-te e espera, mas espera agindo e servindo para o bem. Nunca te entregues ao desespero. Certas provas expressam bênçãos ocultas, das quais na terra não se compreende o significado imediatamente. Então Emmanuel fala para nós, paciência, espera. Nós somos tão pequenos diante de Deus, que a gente não entende as provas que é colocada em nossas vidas. Nós não entendemos, porque somos pequenos demais para entender a grandeza do Pai. Mas nós temos uma certeza, que Ele é bom e que Ele é justo. E a doutrina espírita nos traz hoje essa maravilha de ensinamentos, que nos conduz a um caminho mais estreito, que nos fortalece, que faz a gente suportar as dores do dia a dia, com os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, através
do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e de várias obras espíritas, faz a gente ter coragem de enfrentar todos os dissabores que vão surgindo em nossas vidas. Que possamos refletir nessa mensagem de Emmanuel. Maior que seja a dor, espere, acalma-te, que o socorro vem. Deus é bom, Deus é justo e Ele nunca vai nos desamparar. Desejo a todos os irmãos muita paz, que o Cristo possa encher o seu lar de esperança, de paz, de fé, e que possamos juntos vibrar para que o nosso planeta passe dessa situação de dor o mais rápido possível. Muito obrigado e que Jesus possa nos abençoar. Então eu convido a todos nós para que nós possamos nos preparar para a nossa prece. E como o número de perguntas na página às vezes surge em momentos em que às vezes é impossível a gente quebrar a linha de raciocínio do nosso palestrante, eu queria só fazer um lembrete num questionamento que foi levantado aí na página por alguns amigos nossos, Matheus Gomes, Laurimar participou, Bruno Serafim, em relação a uma fala de um espírita que disse para esse rapaz, Matheus Gomes, que todo mundo passa pelo umbral. Então, ele não falou nada de errado. Talvez a interpretação nossa é que é equivocada. Umbral é um portal de passagem. Então, umbral é um local de entrada. Então, independente se você é um espírito muito bom, muito elevado, ou se você é uma pessoa muito atrasada espiritualmente, todos passarão pelo umbral. Passar pelo umbral é um caminho que te leva a um outro local. Ficar no umbral depende muito, como disse a Laurimar na resposta a vocês, aí, depende muito da nossa sintonia, da nossa vibração, tá bom? Só para a gente não ficar confuso com isso. É um local de passagem, é igual você passar pela porta para ir para um outro cômodo. Você passa, não necessariamente você fica lá, tá bom? Marlene também, Sandro, durante a sua exposição, ela fez um questionamento de uma filha especial que desencarnou e que depois de um tempo, acho de um ano, não me lembro agora, não me recordo, um filho dela de 33 anos desencarnou também e ela queria saber se essa filha poderia ajudá-lo. Então isso depende muito, Marlene, não dá para a gente dizer, depende do estado, da condição dela. Como ela teve uma encarnação como uma pessoa especial, eles são acolhidos com tanto carinho no mundo espiritual, com tanto carinho, porque é uma encarnação onde eles estão passando por um processo expiatório. Então, quando desencarnam, são prontamente atendidos, acolhidos. Provavelmente ela esteja em condições de poder prestar esse auxílio, mas a gente afirmar, nós não podemos fazer, tá bom? E tem outros questionamentos que, infelizmente, a gente não vai poder atender a todos. Depois a gente responde, tá bom? A gente vai escrever ali para vocês. Então, eu convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e de bondade infinita, rogando a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça, e que tudo o que temos aprendido aqui nessa casa abençoada, que passou a ser casa de todos nós, que tudo aquilo que Jesus tem nos permitido discutir, refletir neste ambiente, que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, colocar em prática todos esses ensinamentos, rogando ao Pai de amor e bondade, que fortaleça em cada um de nós a nossa confiança, a nossa força de vontade, a nossa fé, para que problema algum seja maior do que a certeza que temos que viver vale a pena, seja em que condição for. Graças te damos, Pai, e te pedimos também por todas estas pessoas que foram lembrados pelos nossos irmãos
que devolveram a ti um filho, uma filha, um irmão, um vizinho, um conhecido, pela porta do suicídio. Que todos que foram lembrados nesta noite, neste momento, onde quer que estejam no mundo espiritual, que eles sintam no coração as emanações de amor, de confiança, de força que emitimos agora. E que o Senhor os abençoe e que o Senhor possa erguer cada um deles para que possam continuar sua jornada, porque o Senhor é misericórdia e nunca abandonaria nenhum dos seus filhos. Graças te damos, que assim seja. A gente dá aqueles minutinhos, né, para que vocês se preparem. Logo na sequência nós vamos transmitir o passe e aquela garrafinha com água para fluidificar, a gente sempre pede para vocês colocarem. Às vezes fica até repetitivo, né, a gente falar sempre, mas é que tem pessoas que estão vindo pela primeira vez e não sabem muito bem como que funciona, tá bom? Então, fica num lugar bem tranquilo, onde você possa verdadeiramente fechar os olhos. Se você quiser estar na sua cama, deitado, melhor ainda. Relaxa bastante para, na hora do passe, você receber todas as energias que Deus quer direcionar para você, tá bom? Lembra só daquele detalhe. O primeiro momento é para você receber as energias. No segundo momento é para você direcionar para quem você quer que receba as bênçãos, tá bom? Um abraço e até agorinha. Então, nesse momento em que nós rogaremos a Deus as melhores energias, as melhores bênçãos de equilíbrio, de saúde e de paz para cada um que se encontra conectado, ligado conosco, eu convido a todos que estão nos acompanhando agora, para que fechemos os nossos olhos com alegria, com satisfação,
por estarmos vivendo, por fazermos parte deste momento tão importante na história do planeta Terra. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, neste momento que é um marco importantíssimo na história evolutiva da Terra. Muitos, lá na frente, poderão contar para os seus filhos, netos, bisnetos, que estavam aqui no momento em que o planeta Terra foi provado. E isto é motivo de gratidão, de alegria, principalmente, se pudermos contar a eles que demos o nosso melhor, que não perdemos a fé, que não entristecemos a ponto de duvidarmos da providência divina, mas que as tristezas que porventura chegaram em nosso coração foi por vermos o sofrimento e a dor campeando ao nosso lado, mas tínhamos a confiança e a certeza de que Deus estava no controle de tudo. Eu peço a cada um que nesse momento se imagine num lugar bem bonito, o lugar da sua preferência. Alguns estarão na beira de um lago, outros na beira da praia, alguns em um lugar bem florido, numa mata bem fechada. Não interessa o local. O que importa é que neste momento você possa se imaginar no local de sua preferência. Respira fundo. Sinta o ambiente à sua volta. E veja como Deus é maravilhoso por nos proporcionar locais tão abençoados como este que você está se imaginando agora. Respira. E à medida que você vai respirando profundamente, nós rogamos que Deus permita que o seu anjo da guarda, que te acompanha sempre em todos os momentos da sua vida, que ele possa estender as suas mãos sobre a sua cabeça e parte das mãos dele raios de luz, levando a você a saúde, o equilíbrio e a confiança. Respira fundo, se imagine sorrindo neste momento e receba estas bênçãos com alegria, com gratidão a Deus. Quanta luz que te envolve neste momento. Quantas bênçãos Deus derrama sobre você agora. Como Deus te ama.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida e nos momentos mais felizes de nossa existência como espíritos imortais. Perdoa-nos, Senhor, quando duvidamos da Tua providência e Te acusamos de nos abandonar quando isto não é verdade. Recebemos com alegria as bênçãos que o Senhor nos direciona agora. E Te pedimos, Pai, que possa agora, a partir deste momento, direcionar estas energias também para as pessoas que neste instante começamos a pensar, trazendo-as para estarem conosco aqui neste ambiente que nos imaginamos, neste ambiente que escolhemos para receber estas energias. Meus irmãos, neste ambiente em que vocês se encontram pelo pensamento, comecem a pensar nas pessoas que você gostaria que recebessem também estas bênçãos, estas energias. E rogamos a Deus que permita que o anjo da guarda destas pessoas que são lembradas agora possam trazê-las até este ambiente e derramar sobre elas as bênçãos capazes de transformar o seu mundo íntimo em um mundo de mais alegria e maior esperança. Que paz, Senhor. Que bênção maravilhosa o Senhor derrama sobre nós neste momento. Observem que as pessoas que vocês convidaram para este momento também estão sorrindo, também estão sentindo as bênçãos divinas descendo sobre elas. Que a paz de Deus, que o amor do Cristo envolva a todos nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Graças a Deus, que assim seja.